pessoal, estamos começando mais um programa Personalidades, programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E claro, falando em referência, estou aqui com a referência da política de Alagoas, Regis Cavalcante. Veio bater um papo aqui com você, saber por onde anda Regis, o que tem feito e sua trajetória política. Primeiro eu quero agradecer, Regis, a sua vinda aqui no nosso programa, agradecer o meu irmão, meu amigo Juca, que há muitos anos milita ao seu lado. E, claro, começando o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal de casa. Quem é José Regis Barros Cavalcante? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito bem, Neto. Muito obrigado por essa oportunidade, né? É uma satisfação a gente conversar aí sobre assuntos gerais da vida, da política, enfim, do cotidiano, né? É muito importante isso, porque a sociedade, ela começa a ter a compreensão pela informação, né? Verdade. Foi a comunicação que mudou o mundo, né? Pela necessidade do homem tratar as questões da própria sobrevivência. Então, com esse avanço tecnológico das redes sociais, da internet, isso vem criando uma série de problemas, mas também tem uma grande oportunidade para todos nós. O José Regis Barros Cavalcante é o nome dado por conta da união do meu pai, da minha mãe, Sebastião, e da dona Cícera, que eram pessoas simples, né? Agricultor, começou trabalhando com 10 anos de idade e constituíram uma família de 6 irmãos, né? E com muito esforço, e com isso foi quem mais me formou na vida, porque ele dizia o seguinte: eu não tive a oportunidade de estudar. Eu estudei até o 4º ano primário, porque ele morava no interior de Murici, né? Então você não tinha a facilidade das escolas de transporte, passava só o trem que ia, né, até Pernambuco, mas dentro do meio rural era muito difícil. E ele perdeu o pai cedo, então teve que trabalhar muito. Então ele dizia: olha, eu queria muito estudar, mas eu vou transformar isso em vocês. Eu quero que vocês estudem. Então, eu aprendi muito que a educação é a mola mestra do mundo, né? É quem transforma o homem, né? Então, foi por esse caminho que eu forjei a minha vida, né? Eu nasci lá no Farol, né? Fui batizado na Matriz de Santa Rita. Não foi só o Djavan, não, né? Djavan morava na Pitanguinha e eu morava no Pinheiro. O Pinheiro agora afundou tristemente, né? Literalmente, né? Literalmente, aquilo é a irresponsabilidade que na minha juventude nós falávamos sempre, né? Olha, essa Braskem era a salgema que a ditadura, que o general Geisel e que os políticos que apoiavam a ditadura aqui abraçaram. Diziam que aquilo era o desenvolvimento, era a redenção econômica e social de Alagoas, que ia ter milhares de empregos. E nós vivenciamos o seguinte: hoje nós temos uma cidade apartada da linha férrea para a região norte, é uma cidade. Da linha férrea para a Lagoa e a região sul é uma outra cidade, onde toda a oportunidade dos canais, da Lagoa, do Vegel, do Trapiche, do Prado, daqueles bairros ali foram afogados pela ameaça de uma indústria altamente perigosa, que destruiu toda a perspectiva econômica e social daquela região. Depois vem agora o afundamento de 5 bairros na parte, né, do Mutange, do Pinheiro. Pior do que uma bomba atômica seria, né? Eu só nasci ali no Farol, ali na antiga rua Ipiranga, que os políticos que nada fazem saem mudando o nome das ruas para ganhar voto das famílias, tal. É isso que eles fazem somente. Então, a rua Ipiranga era a antiga Rua da Areia, todo um nome especial. Eu nasci nessa rua e fui morar lá logo com 2 anos de idade no Pinheiro. Minha mãe morou até agora 65 anos no Pinheiro, teve que deixar chorando, triste, porque ela não imaginava sair dali, nunca sair do Pinheiro, né? Então ela perdeu a casa, foi literalmente afundada pelo problema das minas, de todo aquele desajuste estrutural, porque é a maior tragédia urbana que existe
hoje de conhecimento público. Então nós tivemos ali um bairro que naufragou. Eu espero que se construa um projeto para a recuperação daquela região, que você até introduza um novo momento para a cidade de Maceió. A cidade de Maceió precisa ter novas vias, ter um planejamento urbano. Há uma oportunidade ali, diante dessa tristeza toda, de reformular Maceió. E não pode ser deixado só nas mãos da empresa, que parece que, porque comprou, indenizou de forma tão absurda as moradias e as pessoas e a história e a cultura daquela região, ela acha que vai ficar apenas fazendo aquilo tão somente na visão privada. Ela tem que ter uma discussão com a cidade de Maceió, a cidade de todos. Verdade. Né? Já que deixamos aqui a nossa indignação, vamos falar de coisa boa. Sim. Vamos falar da carreira de Regis Cavalcante. Para quem não sabe, Regis passou 17 anos à frente do jornalismo da TV Gazeta de Alagoas e foi o repórter que na chacina lá de São José da Tapera fez uma matéria para o Fantástico. Fala um pouco da experiência do Regis Cavalcante, jornalista. Olha, eu comecei no jornalismo na minha fase de estudante do Moreira e Silva. Porque como eu morava ali no Pinheiro, eu estudei a minha vida toda na escola pública, ali no grupo escolar experimental, no Moreira e Silva. Eu só saí dali porque a ditadura me expulsou da escola em 72, né? Então eu fui expulso da escola porque era líder estudantil, né? Então, toda essa minha experiência foi exatamente no Moreira e Silva. Nós fizemos um jornal com o movimento estudantil, a gente começamos a fazer um jornalzinho. A gente rodava no mimeógrafo a álcool e ia distribuir para os estudantes. Então, o aprendizado ali, eu lembro bem que colegas como o Cleto Falcão escrevia no jornal, hoje já falecido, né? E outros que participaram dessa experiência como movimento estudantil e como aprendiz de jornalistas, né? Porque o jornalismo terminava sendo assim, a escola do jornalismo eram as redações dos jornais. Então, eu comecei meu jornalismo dessa forma, fui para o movimento estudantil e daí a gente rodava, criamos os jornais, fazia aqueles panfletos, e inclusive muitas vezes tivemos que fazer panfletos clandestinos porque o regime autoritário, a censura não permitia, não é? Então era esse trabalho, essa minha experiência que eu terminei quando estava no jornal. Uma figura muito amiga minha, uma pessoa muito querida, que é o Zé Elias, e é querido de todos nós, né? É uma figura fantástica. Então o Zé Elias já trabalhava na redação da Gazeta, que funcionava ali na Rua do Comércio, e ele chegou a me perguntar o seguinte: olha, a TV Gazeta está precisando de repórter, você não quer ir lá não fazer matéria? Eu disse, mas como, Zé Elias, eu nunca trabalhei em televisão, o que é que eu vou fazer lá na televisão? Não é? Eu não tenho experiência de repórter de vídeo e tal. Eu disse, não, pai, vai lá, faz um teste, não der certo, você volta. E eu era repórter plantonista da Gazeta de Alagoas, né, lá do jornal, né? E daí eu fui e tomei gosto, né? Comecei, há pouco tempo eu vi um depoimento da Sandra Passarinho, que ela, quando também começou no telejornalismo, ela não tinha escola, ela não teve formação. Então ela estava no exterior fazendo as coberturas, ela disse, olha, eu prestava atenção o que as cadeias de televisão lá fora faziam, os repórteres faziam, e eu procurava fazer da mesma maneira. Fui construindo o meu jeito, a minha forma, e foi assim. Do primeiro dia que eu fui fazer matéria fora no telejornalismo, foi um incêndio na Tomás Espíndola, numa residência. Caramba. E a gente trabalhava com câmeras, com filmadoras, e às vezes, as filmadoras era só o filme mudo, não é? Ou depois é que veio o videocassete com muito esforço, mas era uma bateria, quase que uma bateria de moto. Imagina o operador, os cinegrafistas estão aí, pode imaginar uma coisa dessa, porque hoje você tem uma câmera que você carrega. Não, e você vê o tamanho da sua câmera, né? Aqui, ó. Essa câmera aqui é sua. É uma caixa de foto. Desse tamanho. E isso é qualidade digital. E aí, da comunicação. Desculpa até estar interrompendo, eu tenho muita coisa boa para conversar, Regis, e escutá-lo é prazeroso, mas eu não posso deixar de tratar da área 3 da universidade, que na época foi um período até difícil que você conseguiu, né, abocanhar.
claro, tendo parcerias que você sempre foi de se escapar dentro, né? Parcerias como Aldo Rebelo, naquela época da ditadura, como o próprio Renan Calheiros, e aí vocês conseguem abocanhar, né? Adquirir a área 3 da universidade no momento da ditadura militar. Explica um pouco para a gente esse período, para que a gente possa daqui a pouco tomar o café aqui do Hotel Tambaqui. Mas antes disso, nós tivemos o episódio no movimento estudantil secundarista e universitário de 73, das prisões aqui absurdas que aconteceram, né? Do Denis Agra, do Breno Agra, do Jefferson Costa, do Fernando Costa, que foi vereador, não é? Da doutora Hélia, não é? De tantas figuras, lideranças que estavam já na universidade e nós no secundarista, que o DOI-CODE, que o regime militar, que dizia que os militares não se envolviam com tortura, mas todos os carros envolvidos, isso é um depoimento, inclusive, que é raro, porque nunca ninguém ouviu isso. Isso é história, viu, gente? Isso é história. Os carros do DOI-CODE, camuflados, dormiam e eram estacionados dentro do quartel. Naquela época não era o 59º quartel, era o 20º Batalhão, né? Eu já era 50º, mas naquelas casas daqueles militares ficaram os agentes do DOI-CODE, que torturaram nos galpões da Petrobras, próximo ao hospital universitário, os estudantes. E qual foi o crime dos estudantes? De pedir liberdade, democracia, de discutir educação na universidade, porque nenhum deles pegaram em armas. Ninguém fez guerrilha. Por que aquelas prisões? Por que aquelas torturas? Teve gente que foi enterrado até o pescoço e tiro de festim, como se fosse fuzilar. Né? Fora o choque elétrico, fora o pau de arara, que eles fizeram e eles não querem discutir isso. E ainda tem gente desinformada que acha que tem que ter autoritarismo ou golpe militar nesse país. Não, o país tem que ter mais democracia, para que a gente possa até dizer que esses exemplos não podem mais voltar a acontecer. Mas isso foi em 73. Eu vim entrar na universidade em 75. Aí passei no vestibular de Direito, porque não tinha jornalismo, eu fiz Direito, e lá entrou eu, Aldo Rebelo, Renan, esses a gente foi para a política, terminou, porque sempre estava no sangue lá, sempre a participação política. O Renan veio com essa participação também, ele tinha vindo do SESMAC e tal, entrou na universidade no mesmo período, e nós lançamos o Renan para presidente do diretório da área 3, ganhamos no ano seguinte, eu fui eleito e lançamos o movimento estudantil, o Renan para deputado estadual naquela época, né? Era o candidato do movimento estudantil. Que era uma força muito forte, né, naquela época. Foi porque havia um apelo, né? Não havia liberdade. Quem podia se manifestar, os sindicatos estavam fora do contexto, porque a repressão não deixava funcionar. O que você tinha no sindicato era um monte de pelegos. Pessoas subalternas ao quartel, que prestavam continência a eles, né? Então, não tinha essa vida sindical, não tinha os movimentos sociais. O movimento estudantil é que abriu alas. Por quê? Porque era descomprometido, né? Com toda a preocupação dos nossos pais, né? Porque eles sabiam do perigo que a gente corria. Eu imagino o que era, eu que sou pai de 2 filhos, o que era ser pai dessa turma na universidade na época da ditadura. Não era fácil pro seu pai. Vamos tomar um cafezinho aqui do Hotel Tambaqui? Vamos lá? Sim, vamos sim. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, um programa muito bom, a gente volta já. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Tudo pra sua reforma e construção. Tudo pra deixar perfeita a sua decoração. Venha sonhar com a gente aqui na Carajás. A gente descomplica e você pode muito mais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Sempre os melhores preços e condições, qualidade, atendimento e super promoções. Televendas, loja, site ou app, tanto faz. Conectados pra sua casa ficar demais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Pode contar com a Carajás.
Voltamos com o programa Personalidades, hoje tendo o prazer de receber um grande representante do Partido Cidadania. Daqui a pouco a gente vai tratar sobre eleições 2022, mas Regis, eu estava dando uma pesquisada na sua vida, claro, né? Tem que conhecer o Regis político. Foi ver minha folha corrida. Foi, né? sua filha é belíssima, tranquila, nunca, não tem um caso de corrupção na sua história, falando com o coração, né? Ao contrário, tem avanços, né, como em 1990, onde você assumiu no governo Ronaldo Lessa a Secretaria da Criança. Fala um pouco para a gente dessa experiência. Naquela época, né, no caso, você já vendo o bem-estar social, começando pela criançada? Eu entrei na política por uma situação muito particular, né? Eu fui candidato a senador, antes de ser vereador, fui candidato a senador. Eu não queria ser candidato porque eu sempre gostei de jornalismo, né? Mas aí o Freitas Neto e o Denis Agra e outras figuras, Selma Bandeira na época, me pediram para que eu fosse candidato a senador numa frente popular que aí envolvia os partidos como o PSB, o PDT, né, e PCB. Então, e eu era afiliado ao PCB, né, o partidão, que agora no dia 24, completa 100 anos de existência do Brasil, porque o partido surgiu em 22, né, com a Semana de Arte Moderna. Então, esse foi mais ou menos nesse período. E eu resisti muito, mas isso era uma véspera de São João, a gente estava falando aqui de sanfona, né? Então, o pessoal só saiu lá de casa, e já era uma véspera de São João, quando eu resolvi aceitar, dizer que se era uma tarefa política, era importante para o debate naquela época, porque não havia um grupo de resistência ainda com mandato. Eu fui ser candidato, eu sabia que não tinha a menor condição de ganhar a eleição. Tivemos mais de 50 mil votos, era contra o Guilherme Palmeira, já estava praticamente eleito, mas aí era um começo, né, o florescer de uma democracia nesse país, e eu fui cumprir essa tarefa. Depois, daí é que eu fui candidato a vereador. Meu primeiro mandato ele foi roubado, porque como agora eu vejo esses malucos aí falar em ter que abrir as urnas e o voto tem que ser, né, colocado, contado manualmente, etc. e tal, quando isso, eu sou uma vítima desse processo, porque os mapeamentos que faziam manuais e a corrupção eleitoral, eu perdi por 7 votos na eleição de vereador aqui em Maceió. A minha primeira eleição de vereador depois dessa experiência de 90. Depois é que eu fui eleito vereador na outra eleição, já tínhamos uma urna, acho que a gente já tinha uma urna eletrônica, né? Naquela época você Agora, veja bem, nesse período, o que aconteceu? Aí o Ronaldo foi eleito prefeito e me chamou para ser eu era primeiro suplente, se eu queria assumir a Câmara. Eu disse que não, porque a Câmara ia ter um problema com a bancada, e eu, como suplente, qualquer opinião diferente, a bancada ia cobrar dele que me retirasse da Câmara, e isso ia criar uma situação inconveniente na política. E eu disse, mas o que você quer fazer? Eu disse, não, eu quero uma frente de trabalho. Vamos fazer uma frente de trabalho, vamos criar uma Secretaria da Juventude, da Criança, vamos dar um nome aí. Bacana. Aí surgiu a Secretaria da Criança e do Adolescente. Eu lembro que o Ministério Público, junto com o Juizado da Infância, eles não tinham onde colocar, eles sabiam que, inclusive, havia um tráfico de criança aqui para a França, na época, e o juiz, na época, me procurou e disse, olha, eu preciso fazer uma ação, mas não tem onde colocar essas crianças. Eu pedi a ele, se eu me dá uma semana, e eu já tinha resgatado algumas creches que estavam paradas no estado, creches que estavam ocupadas já por moradores de rua. Eu fui recuperando esse trabalho, deixei essas creches, e aí tinha uma creche que só tinha 2 berços, pouco funcionamento. Eu transferi essas crianças, falei com os pais, combinamos e levei para a creche lá do Prado, e a creche que tinha próximo ao mercado, eu estruturei de tal forma para colocar um plantão 24 horas e voltei lá para o juiz da Infância e Juventude, disse, vamos buscar as crianças.
E isso deu uma repercussão muito grande, e daí foi que eu criei a creche até hoje. Eu me orgulho muito disso, porque até hoje ainda existe essa creche da adoção. A creche da adoção do Maceió, que tem o nome do Rubens Colasso, que foi um menino de rua, que foi um militante político, era um borracheiro, um cidadão simples do Poço. E como eu consegui aquele prédio próximo ao Senai, que vivia também abandonado, cheio de drogadictos, eu montei ali e coloquei o nome em homenagem ao Rubens Colasso, que era do... Até hoje lá. Ela não está... Quando você pega ali o Senai do lado esquerdo? Ela ainda funciona, o prédio... Agora, de vez em quando tem negócio de sopa, mas não é a creche de adoção. A creche de adoção, eles transferiram para outro local, né? Mas ali era a creche de adoção. Eu vou fazer um comentário aqui. Privatizar o que é público. O seu trabalho dentro da Secretaria da Criança lhe possibilitou, em 1996, com 2.199 votos, você, agora sim, de fato e de direito, ter o seu mandato. Então você já tem que agradecer a Ronaldo, né, por você não ter ido de suplente, por fazer o brilhante trabalho, né, que você o fez. E aí, claro, dando continuidade a esse dinamismo que você sempre teve pela política, 2 anos depois, com 25.525 votos, você vai para a Câmara Federal. Experiência muito boa quando você olha para trás a quantidade de votos que você teve para ir e para desfrutar desse mandato, eu diria, lá em Brasília. E aí, qual a sensação de tudo isso? Olha, para mim também tem sido esses momentos importantes, porque eu fui o primeiro deputado federal que o PCB, PPS e hoje Cidadania teve aqui como representação, né? A política de hoje ela é muito diferente, né, Regis, daquela época? A política de hoje é uma política do dinheiro. Quem tem dinheiro ganha, quem tem trabalho fica olhando. Olha, o país... Seria isso? O país precisa avançar no processo de consolidar a democracia. O que está acontecendo hoje é que é preciso que a sociedade vá amadurecendo, observando mais as posições políticas, o que pensa o político, não é? Por conta da rede social, todo mundo virou um comentarista de tudo, não é? Especialista em tudo. E às vezes não é bem assim a coisa. Hoje você tem um Congresso que é dominado por um agrupamento de deputados que não representam os seus partidos, representam os seus interesses particulares. Tanto é que nós estamos vendo aí a criação de um orçamento secreto. O Brasil hoje vive sendo manipulado pelo orçamento secreto. Isto é igual ao que aconteceu com o mensalão. Logo, logo, isso vai explodir. Logo, logo. Por quê? Porque nós vimos isso nos anões do orçamento, nós vimos isso com o mensalão, depois o petrolão, agora é o orçamento secreto, que é liderado aí pelo Centrão, por deputados como eram no passado, nos anões do orçamento. Fazer do orçamento algo, não da discussão do orçamento público como um todo, no projeto de desenvolvimento do país. Mas você faz o orçamento para distribuir pontualmente os interesses e ganhar cada prefeito em Alagoas. Por que é que tem deputado aí dizendo que tem 40, 50 prefeitos? Porque discute política? Porque quer inserir e saber por que é que a gasolina, porque a economia está dessa forma, por que tanta gente desempregada, por que tanta falta de perspectiva para a juventude, isso não está em discussão. Não, esse tema a gente não discute. A gente quer saber o seguinte: quantos votos você vai dar aqui, porque eu vou dar um caminhão de lixo, um trator para você, pela Codevasf, para onde for, sem nenhum controle, sem nenhum projeto, sem nenhuma perspectiva. Então, a política hoje, ela está nesse dando que se recebe, que precisa mudar e vai mudar. Logo, logo vai mudar. Outros países passaram por isso, mas outros países também avançaram. O Brasil vai avançar. Já há um sentimento de que aqueles políticos que era novidade, porque os velhos não prestavam, que estavam superados, porque na política todo mundo é bandido, porque todos os partidos não prestam. Quando você fala de política é sinônimo de corrupção, de bandidagem, e não é. Tem. E muita coisa errada a ser consertada, mas precisa ser seletivo. Verdade. Você precisa escolher. A vida é feita de escolhas. A gente escolhe a namorada, a companhia, não é? O trabalho, a profissão. Escolha bem o político que você vai
contribuir para esse país. Você olhou para a câmera agora, falou de um jeito que parece que eu estava lhe vendo quando eu era criança. Pense nisso. Que isso? Eu não sou tão velho assim não, Neto. Não, você era criança e eu já era repórter. Eu estou numa situação, não é verdade. Que é você. Não, eu está muito mais branco que você. Não, mas eu já tenho 66 anos, vou fazer 67 eu achava bacana a forma que você se apresentava no horário eleitoral. Eu estou brincando. Aí você falava, pense nisso. Era bacana. Rapidamente, poxa, é uma pena que está acabando, é prazeroso conversar com você, né? O programa, o cara fala em meia hora, mas passa rapidinho. Rapidamente, como é que vem o Cidadania para Alagoas, deputado federal, como é que vem a bancada de Cidadania para 2022? Estamos preparando a chapa de estadual, de federal. Eu sou pré-candidato a deputado federal, quero voltar para discutir esse país, para discutir Alagoas, não é? E vamos participar dessa grande festa, porque não há nada mais importante do que eleições para uma sociedade. Verdade. Não é? Porque é a grande oportunidade de você discutir. Agora ninguém está interessado nessa questão. Nós estamos saindo aí de uma pandemia, de tanta gente morta, há perigo dessa situação voltar, não é? Mais uma guerra pela frente, pela insensatez e pela irresponsabilidade de achar que nós estamos vivendo uma guerra fria, um mundo que se descortinou completamente já para a globalização, para uma futura governança planetária, né? Nós não temos que chegar a isso, porque quem botou fronteira no mundo foi o homem, né? Quem botou cancela no mundo foi o homem. Nós temos que acabar com isso. Nós temos aí a União Europeia, nós precisamos desenvolver o Mercosul, nós precisamos ter um mundo integrado. E não podemos concordar que se invista tanto em armamentos, né? Tanto em armamento, quando se parou com guerra no mundo, quanto se desenvolveu a tecnologia, quanto se desenvolveu a ciência. É verdade. Não é? Essa pandemia mesmo, rapidamente se descobriu uma vacina. E a vacina que está salvando as pessoas. Né? É importante que todo mundo se vacine. Fora desse negacionismo aí do próprio presidente da República, que é um irresponsável nesse sentido. Né? Que essa vacina chegue nos corações, né? Sim. Também, né? Que atinja esses corações. Sim. Eu digo sempre que relações com bomba, ela nunca vai dar certo, né? Não. O mundo tem que ser diálogo, sentar e conversar, e eu não tenho dúvida. Eu acredito que foi dessa forma, né, que eu aprendi a ser gente nesse mundo, e tanto quanto o Regis, e não jogando bomba, não sei, não, isso aqui eu quero toma uma bomba e buf, acaba. E aí, só voltando no preâmbulo do nosso programa, Maceió tem uma Ucrânia, que ainda não teve a oportunidade de passar lá no Pinheiro, no Mutão, vai ver lá como é que tá. Pior do que uma guerra, ou não é? Exato. Então, assim, eu queria só, com essas palavras aqui, com essa observação, primeiro agradecer a sua vinda, agradecer o meu amigo Juca, muito obrigado por trazer Regis aqui, né? Foi por meio desse cidadão que eu tenho um carinho muito grande, da velha guarda. A esposa dele, a Aninha, estudou na minha sala, só tirava 9 ou 10, quando você estava perto dela, né? Porque na sala de aula eu era chamado de Pedro, o pescador. Então eu já sentava perto para tirar uma nota boa, né? Então assim, eu quero, Juquinha, agradecer, viu, a essa ponte, e agradecer o Regis, agradecer você, Regis, dizer que faça sempre desse espaço a sua verdadeira tribuna, amigo. Ok, obrigado, Neto, parabéns aí por essa sua iniciativa, e é com esses programas que a gente abre, né, tira um pouco dessa interdição dos grandes temas desse estado, desse país. É por programas dessa natureza. Parabéns. Muito obrigado. É isso aí, gente. Lembrando que esse programa tem o apoio cultural dessa casa maravilhosa, Hotel Tambaqui. Se você vai receber alguém, algum familiar, algum amigo, indique aqui, ó, aí embaixo o telefone, Hotel Tambaqui. Junta a sua família com a família Tambaqui. E se você vai construir ou reformar, Carajás, eu não tenho dúvida que lá você vai fazer o melhor negócio. O telefone da Carajás está embaixo, vai lá, procura toda a equipe da Carajás e certamente o seu sonho vai se tornar realidade. Se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, @Programa de Personalidades, como também maior portal de comunicação do estado, pessoal, @Portal Cada Minuto. Então vem com o seu amigo Neto Alto, @Neto Alto, fazer parte desse novo conceito de comunicação. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes. Na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino e Alice Vasconcelos. Estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal, uma boa semana. Tchau!